Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila, sou enfermeira neonatologista, especialista pela PUC de Goiás. Hoje atuo na UTIM, do Hospital das Clínicas, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, e estou cursando o mestrado em enfermagem profissional. Eu gostaria de agradecer muito ao convite. Esse é um trabalho que está sendo patrocinado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, pelo COREM, pelo COFEM, pelo CAM, pelo CAPES, pelo Departamento de Enfermagem, e ele foi elaborado por mim e pela professora Cândida Primo. Para trazer um pouquinho da realidade na qual eu atuo, e eu imagino que para sanar um pouquinho de dúvidas, né, dos estudantes, da população em geral, a gente veio trazer um pouquinho de quem seria o prematuro e desmistificar um pouco do que é esse prematuro, né? Normalmente, a UTIM ela é um setor isolado nos hospitais, aqui ninguém tem acesso. Às vezes as pessoas nem têm tanta vontade de trabalhar lá, mas tem muita curiosidade pelo que existe lá. E com esse trabalho, a gente vem apresentar um pouquinho do que seria, né, esse prematuro e desse ambiente de trabalho com ele. Então, quem é esse prematuro? Quais os cuidados essenciais para o seu futuro? Bom, a definição de prematuro nada mais é do que aquele bebê que nasce antes das 37 semanas de gestação, definido pela OMS em 1961. Esses prematuros eles podem ser extremos, que são aqueles que nascem antes das 28 semanas, pode ser muito pré-termo, né, muito prematuro, que é aqueles que nascem entre 28 e 32 semanas, e também podem ser os prematuros moderados, que a gente fala que são aqueles que nascem entre 32 e 37 semanas. Ainda dentro dessa categoria de prematuros, a OMS também divide eles com relação ao peso. Então, eles podem ser bebês de baixo peso, quando eles têm um peso inferior a 2,5 kg. E por que se fala tanto, né? Por que se preocupa tanto com bebês de baixo peso? Porque normalmente esses bebês, eles têm uma sobrevida menor, né? E são bebês realmente mais frágeis. E abaixo desses a gente ainda tem aqueles bebês muito baixo de peso e de extremo baixo peso, que são respectivamente aqueles bebês que têm peso inferior a 1,5 kg e bebês que têm peso inferior a 1 kg, né? Ou 1.000 gramas. Bom, no meio de tudo isso, bebês são tão pequenos assim, né? Vem aquela dúvida, a partir de quando que um bebê é viável? O que seria um aborto, né? A gente tem que, hoje, classifica-se como aborto aqueles bebês que nascem com uma idade gestacional menor que 22 semanas e peso inferior a 500 gramas. É claro que a viabilidade desse bebê, ela vai ser determinada a partir do momento que ele nasce, porque muitas das vezes essas gestações também estão com idade gestacional mal datada. E aí a gente tem uma outra pergunta, né? Uma outra dúvida. Quando a mulher fica grávida, a primeira pergunta que a maioria das pessoas fazem, faz quantos meses, né? E aí faz parte do universo da gestante e das pessoas da área da saúde, mais especificamente aquelas pessoas da materno infantil, saber como é que a gente fala de gestação em semanas, né? Então, a gestação em semanas, ela é calculada a partir do primeiro dia da data da última menstruação. E é assim que a gente conta a idade gestacional dessa mulher, sendo que o adequado seria para o bebê nascer com 40 semanas, né? Seria o normal, aí, quando a mulher entra em trabalho de parto, ele nasce, né? O que acontece na maioria dos casos. O que acontece? A gente acaba fazendo também, junto com essa datação, do primeiro dia da data da última menstruação, um ultrassom. Né? Então, a maioria dos médicos pedem, por isso a gente fala que a importância de se descobrir a gravidez no começo e iniciar o pré-natal bem no comecinho. Normalmente, esse ultrassom, ele dá mais ou menos 3 dias de diferença da idade gestacional do bebê, da data da última menstruação e pelo ultrassom. E aí, com a concordância desses critérios, a gente chega na idade gestacional de verdade, né, do bebê. Bom, os fatores de risco que podem levar esse bebê a nascer prematuro, né? Fatores de risco da gestante, da mulher.
Então, a realização do pré-natal inadequado, normalmente são mulheres que começam a fazer o pré-natal muito tardiamente, mulheres que têm extremos de idade, por exemplo, aquelas mulheres com idade inferior a 15 anos e idade superior a 35 anos, em algumas literaturas é colocado como 40 anos. Patologias no útero, a exemplo de carcinomas e de miomas. A anemia, que é um fator preponderante, né, para muitas mulheres, uma vez que a manutenção do crescimento desse bebê consome muita reserva. E aí, isso se junta às alterações fisiológicas que já acontecem na mulher. Então, o que a gente coloca? Desde o começo, pensou em ficar grávida, a obstetra ou a ginecologista vai iniciar sulfato ferroso e ácido fólico. Para quê? Para o bebê e a mulher não terem problemas, e o ácido fólico é para que haja formação da coluna vertebral dele toda certinha. Hipertensão materna, né? Essa hipertensão materna, ela pode já existir antes da gestação, então ela pode ser crônica, ela pode ser transitória, ou pode existir a famosa DHG, que a gente fala, né? Que é a doença hipertensiva específica da gestação. E dentro disso a gente tem a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é quando a mulher ela tem vários picos hipertensivos não muito bem controlados, ela tem proteína na urina, ela tem vários fatores que preponderam ela a ter esse parto prematuro. E essa pré-eclâmpsia pode virar uma eclâmpsia, que é quando a mulher já tem alteração de estado mental, tem convulsão, tem dores de cabeça fortes, dor abdominal, e tudo isso também é fatores que levam a mulher a ter um parto prematuro. E doenças como a toxoplasmose, sífilis e tuberculose, né? A maioria das pessoas hoje, às vezes, não tem tanta noção do que seria ter essas doenças durante a gestação. Inclusive, nós temos que hoje os casos de sífilis, eles têm aumentado significativamente durante a gestação, né? Casos de sífilis e de sífilis não tratadas. Isso pode gerar uma série de comorbidades nos bebês. E aí vai desde retardo de crescimento intrauterino, prematuridade, convulsão, perda de audição e de visão, dificuldade de aprendizado, de desenvolvimento psicomotor. Então as mães não têm essa noção, mas é algo que pode trazer muitas consequências no pós-parto para o bebê. E aí a gente também tem as principais causas do parto prematuro. Então, além aqueles fatores da mãe que condicionam para esse parto prematuro, a gente também tem causas desse parto prematuro, que podem ser relacionadas à malformação do bebê, né, à malformação do feto, a gestação de gemelares, uma vez que no útero vão estar se desenvolvendo 2, 3 ou mais bebês, esse espaço acaba ficando restrito para eles. A ocorrência de parto prematuro anterior. Normalmente, as mães que tiveram parto prematuro, elas podem ser que tenham, pode ser que tenha esse histórico, né, de ter partos prematuros. Um parto cesáreo prévio, e aqui muitas vezes por má datação de idade gestacional. Então, a mulher ela não entra em trabalho de parto, ela marca cesárea, e esse bebê ele pode vir a nascer prematuro por ter havido uma má datação lá atrás dessa idade dele. Descolamentos de placenta, né? Então a gente tem que esses descolamentos normalmente eles exigem partos imediatos. E aí a gente tem a principal e as principais funções da placenta estão relacionadas com a proteção do bebê, a nutrição, a respiração e a excreção desse bebê. Então, se há um descolamento, normalmente são partos em que ocorre muito sangramento e que são partos de urgência. Esforço físico intenso, uso de drogas ilícitas e álcool e ruptura prematura de bolsa amniótica, que pode ser ocasionante de infecções, tanto para a mãe quanto para o bebê, e acaba gerando a retirada desse bebê mais precoce. Bom,
O ambiente da UTI. Então, vamos falar aqui, né, de como que é o ambiente da UTI. A gente tem que a última portaria que regulamenta, né, as UTIs hoje é a portaria 930, de maio de 2012, e ela dá pra gente a noção geral de como deveria ser esse ambiente com relação aos cuidados prestados, ao número de funcionários, ao dimensionamento de funcionários, aos equipamentos que estão ali dispostos, quais não podem faltar, quais que têm que estar dispostos para uso coletivo e uso individual, de maneira que essas estruturas elas têm que condicionar a uma prestação de assistência especializada, incluindo a formação pessoal, né, e profissional, as instalações físicas e os equipamentos. Bom, normalmente, como é que se dá a instituição de UTIs? Naquelas cidades em que se institui uma UTIM, a cada 1.000 nascidos vivos poderão ser pedidos ou instituídos 2 leitos de UTIM, 2 leitos de U5 e 1 leito de U5. A gente vai falar no próximo slide o que é tudo isso. O que é UTIM, o que é U5, o que é U5. Mas sempre nessa proporção e com no mínimo de 10 leitos em ambiente contíguo ou compartilhado com a UTIM. Então, vamos lá para frente. As unidades neonatais, então, elas são divididas em unidade de terapia intensiva, onde a gente tem os bebês que são mais graves, e as unidades de cuidado intermediário neonatal, ou SIN, que tem bebês que estão mais estáveis. E esses bebês mais estáveis, eles estão em cuidados convencionais ou em cuidados canguru. Qual que é a diferença? Quando o bebê ele passa para o cuidados canguru, esse bebê normalmente ele já não tem mais nenhum dispositivo, a não ser a sonda, e ele fica único e exclusivamente na presença da mãe com apoio do funcionário. Então a mãe ela passa a voltar para o hospital, ela passa a se reinternar ali e ela passa a fazer todos os cuidados com o bebê para garantir segurança e vínculo para ir embora para casa. Então, segurança com relação ao cuidados, com relação ao banho, com relação à amamentação e para ir embora para casa. Bom, no gerenciamento da equipe, a gente tem a RDC número 7 de 2010, que ela institui quantitativo de profissionais de enfermagem. Aqui eu vou falar especificamente da enfermagem para esses bebês, de maneira que para leitos intensivos, na supervisão, a gente tem um enfermeiro supervisor para cada 8 leitos intensivos e um enfermeiro assistencial ou técnico de enfermagem para cada 2 leitos intensivos, contando com um técnico de enfermagem de apoio para o setor. Quando a gente fala ali dos leitos já intermediários, a gente bota a portaria 930, e o enfermeiro supervisor ali, ele é responsável por 15 pacientes e o técnico de enfermagem é responsável por 5 pacientes. Vale lembrar aqui que o cuidado da mãe e a presença da mãe, eles são garantidos por lei. O bebê tem o direito de ter a permanência integral da mãe para assistir ele. E é extremamente importante quando o bebê ele chegue nessa parte de cuidados intermediários, a mãe fique no setor e a mãe assuma os cuidados desse bebê. Comece a estabelecer um vínculo mais forte, porque esses bebês estão próximos da alta. Aqui é um exemplo, né, de uma unidade nossa, de um bebê nosso, do Hospital das Clínicas. Então, esse bebê está sendo monitorizado por 2 monitores, ele está em uma unidade de fonte irradiante, né, que a gente chama de UCI. Ele está sob ventilação mecânica, em uso de óxido nítrico, que é essa bala que vocês estão vendo aqui, vermelha. Esse bebê com certeza está com catéter central e a infusão de várias drogas. A gente tem que, na UTI neonatal, o uso de bombas de infusão, de seringa é muito comum, associado às bombas de infusão de rolete.
E aí, o que a gente usa, né? Como a gente está falando aqui de um hospital, no hospital e no cuidado terciário, a gente tem muita tecnologia, né? Muito equipamento. Então, é um setor em que há e necessita de haver essa integração de tecnologias. E são aquelas tecnologias que a gente divide em três, que são as tecnologias duras, leves e leves. As tecnologias duras são aquelas que dizem respeito realmente aos equipamentos, que é como tá ali as máquinas, as ferramentas, a alta tecnologia. Então, tudo isso aqui são equipamentos que a gente usa na UTIM. Só que tem que haver o saber para usar isso. Então, não adianta só ter o equipamento. É quando entra a tecnologia leve e dura. Então, eu tenho que ter conhecimento estruturado e saberes para manusear isso e para entender o que o bebê está respondendo a eles. E, por fim, a gente tem as tecnologias leves, que são as relações e as produções de comunicação. Então, a partir do momento que a gente interpreta o que esse aparelho está me dando do bebê, eu vou estar pensando sobre aquilo ali, vou estar discutindo com a minha equipe e vou estar traçando o plano para esse bebê. Cuidados na UTI. Então, quais são cuidados essenciais, né, que a gente desenvolve ali dentro? São inúmeros os cuidados, né, desde os mais simples até os mais complexos. Aqui na foto, a gente tentou colocar um cuidado rotineiro, né, frequente, quase que diário, né, de todos os plantões, que são as admissões. E a ideia era mostrar que tem que haver a organização, tem que haver o recurso humano e tem que haver esse conhecimento. Nesse caso da foto, foi uma admissão de trigêmeos, então eles chegaram, foi chegando assim 5 minutos um depois do outro, e houve organização da equipe, em equipes para estar admitindo cada um dos três. E essa também é uma função do enfermeiro, de estar organizando a equipe para que o trabalho lhe transcorra da maneira mais tranquila possível. Então a gente tentou aqui colocar sempre um técnico, um enfermeiro e um fisioterapeuta em cada leito, né? Além do médico. Um outro cuidado que está exposto aqui do lado é a passagem de UPIC, né, que é um procedimento específico de enfermeiros e médicos. É uma atribuição específica das duas categorias e também é muito rotineiro e muito frequente. Então, o catéter, onde nós fazemos uma punção periférica e ela o catéter, ele chega até nível central. Bom, junto com essas atividades, o enfermeiro ele tem uma série de outras atividades privativas, como a passagem de sonda enteral, passagem de sonda gástrica, a sondagem vesical de demora, entre outros. Dentro da UCIM, a gente já tem cuidados mais simples, né? A UCIM, ela ainda dá pra gente bebês que têm acesso periférico, bebês que estão com cateter GO2 ou que estão em CPAP com FI menor que 30%, né? Bebês que estão com sondas, injeta por gavagem, e aqui a gente já tenta organizar a dinâmica do trabalho de uma forma que esse bebê já está mais livre de dispositivo. Então, ele também já está mais apto a receber maneiras mais aconchegantes, né, de se estar trabalhando com ele. E aqui entra o ofurô, o canguru, que na verdade ele tem que ser feito desde o começo, mas nessa fase o bebê ele já não tem mais dispositivos ventilatórios, às vezes não tem mais nada oral, o que facilita, né, para muitas pessoas, principalmente para a mãe e para o pai, que tem medo de pegar o bebê com todos aqueles dispositivos no começo, e a rede que acaba imitando ali o útero, né? Trazendo o bebê ao aconchego, a temperatura, como se fosse ali no útero. O enfermeiro aqui, ele é responsável primeiramente por chegar no setor, entender como funciona o setor dele, entender qual o perfil de pessoas que eu tenho ali, qual que é o perfil de pacientes e necessidades que eu tenho ali, e começar
com o quê? Fazendo a sistematização da assistência, a organização de todo esse processo. Então, ele vai fazer a escala, vai fazer a escala mensal, vai fazer a escala de atribuição, se assim for colocado no serviço, vai formular as rotinas, gerenciar as atividades de todos os funcionários ali existentes, vai emitir pareceres, fazer indicadores de qualidade, participar e realizar de educação permanente e continuada, e o enfermeiro vai fazer o que é privativo dele com relação ao paciente, processo de enfermagem. Como colocado nessa figura, o processo de enfermagem é composto pelas 5 etapas. Então, a gente vai fazer o histórico daquele paciente, e a partir dali, a gente vai conseguir traçar um plano para esse paciente e avaliar esse plano para ver se as nossas condutas estão tendo respostas positivas ou negativas. E esse é um trabalho contínuo que a gente vai fazer com o paciente desde a admissão até a alta dele. É extremamente importante que o enfermeiro faça com propriedade o processo de enfermagem. Como a gente acabou de falar ali, então a gente tem o enfermeiro, ele faz a educação continuada e permanente, né? O treinamento em loco, que é muito importante, então você fazer aquele treinamento rápido ali à beira-leite com seu funcionário, da mesma forma que fazer aqueles treinamentos com todos, relembrando rotinas do setor ou mudanças que houveram, fazer o acolhimento com o próprio funcionário e com os pais e pacientes, além da realização de procedimentos privativos específicos. E aqui a gente tem as punções arteriais, as sondagens que a gente falou anteriormente, né? Sondagem vesical, sondagem gástrica, sondagem interal, a passagem de catéteres centrais e a sala de parto. A sala de parto ela também é uma outra função do enfermeiro neonatologista, quando ele é chamado para assistir e participar de partos e admissões de bebês prematuros ou bebês que são termos, mas com patologias prévias diagnosticadas em ultrassom. Então, são todos enfermeiros que têm curso de reanimação neonatal e que têm essa vivência e essa experiência da reanimação para estar auxiliando em caso de intercorrências nesses partos. A triagem neonatal, aí os exames de rotina de prematuro. Quais são esses exames? Eles são diferentes daqueles bebês termo ou não? São os mesmos exames? De maneira geral, eles são os mesmos exames. Então, fazendo aqui uma abordagem rápida, né? Quais seriam esses exames e o que eles representam, né? Como eles são feitos? Normalmente, o teste do coraçãozinho é um teste que é feito no bebê ali na maternidade mesmo, no nosso caso ali em meio intra-hospitalar, onde a gente coloca um sensor de oximetria na mão direita e outro sensor de oximetria no pé direito ou esquerdo. E aí eles têm que dar uma saturação superior a 95%. Esse teste normalmente é feito entre 24 e 48 horas de vida. E normalmente em recém-nascidos maiores de 34 semanas. Esse teste é super importante para detectar cardiopatias mais graves, né? Ele é um teste, assim, não tão, digamos, não com essa palavra, mas ele é mais grosseiro, assim. Então, ele vai detectar patologias mais graves. O teste da orelhinha, ele é uma triagem auditiva, né? Que vai detectar a capacidade de ouvir ou não. Então, detecta problema de audição. E aí é feito com aparelho, esse que a gente colocou na segunda foto, né? Onde esse aparelho ele emite emissões otoacústicas até o conduto auditivo daquele bebê, e aí essas emissões elas retornam. Dependendo de como elas retornam, a gente vê ali quanto que o bebê está escutando. Se elas não retornam, normalmente o bebê está com uma audição prejudicada ou inexistente. E aí, quando a gente fala de bebês prematuros, normalmente a gente chama esse exame de teste de orelhinha de BERA ou PEAT. E aí, além desse aparelhinho, não dói, só uma sondinha que a gente coloca no ouvido, a gente ainda também tem eletrodos. E aí, normalmente esse teste ele é feito por fonoaudiólogas,
E quando o bebê ele já está sem antibiótico, ou já está com um período mais prolongado ali na UTI, já está mais estável. O teste do pezinho é um teste que pode ser feito em meio hospitalar ou não, né? Normalmente a gente fura o calcânio dos bebês quando se colhe fora do hospital. No hospital é muito comum que a gente colhe o teste do pezinho na mão. Então a gente pega uma veinha, né? Qualquer veinha que seja aparente, faz o furinho ali com a agulha e goteja, né? Goteja as 5 gotinhas de sangue. Esse teste, ele normalmente acontece entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê. Entretanto, na UTI, esse teste pode acontecer em um período maior, né? Em dias mais estendidos, como por exemplo o 7º dia de vida, já que ele exige que o bebê ele esteja pelo menos 24 horas se alimentando. Já tenho tido contato, né, com leite materno. E aí é um teste que rastreia 6 patologias no teste do pezinho normal. E a gente ressalta aqui que no dia 29 de abril, né, do mês passado, conseguiu-se que o teste do pezinho ampliado, que rastreia 14 doenças, ele fosse aprovado. E ele está seguindo para a sanção da Presidência da República para ser instituído em até um ano após a sua aprovação, ali na Previdência, né? Na Presidência. Bom, a reconvocação, a gente tem, estava esquecendo de falar, os prematuros, eles também fazem a recoleta desse teste do pezinho. Então, normalmente o bebê, ele colhe na primeira semana de vida dele, e ele colhe segundas amostras, né, ou terceira amostra. Então, dependendo da doença que se quer enfocar ou analisar, esse bebê ele pode escolher uma segunda amostra com 15 dias ou com 30 dias. E ainda pode colher outros papéis filtro, dependendo dos achados que houveram nos primeiros. O teste da linguinha, eu acho que é um teste mais não tão divulgado, né? É um teste mais novo. E ele é um protocolo de avaliação desse frênulo, que vocês estão vendo aqui na linguinha do bebê, que é feito por um profissional capacitado, muitas das vezes também por fonoaudióloga, mas que vai estar definindo a capacidade do bebê de mamar, de engolir, de falar, de mastigar, de sugar. Né? Ele é um teste gratuito, é um direito, é uma lei, é um direito do bebê fazer ele ali no meio hospitalar também. E ele tem que ser feito preferencialmente nas primeiras horas de vida. O ultrassom transfontanela é um exame que a gente faz, que é um ultrassom aqui da cabecinha do bebê, e ele permite diagnosticar e acompanhar lesões cerebrais, né? E possíveis intercorrências em desenvolvimento neurológico do bebê. Ele pode ser um teste feito e usado até 6 meses de idade. E, por fim, fundo de olho, né, que essa última foto representa ele, que é a foto de um bléfaro. Ele é um teste feito em bebês prematuros para se diagnosticar a retinopatia da prematuridade. Então, o que é a retinopatia? Ela é um distúrbio nos quais os vasos sanguíneos lá no fundo do olho ou da retina, eles começam a crescer de forma desordenada. E aí, quando eles começam a crescer dessa forma desordenada e anômala, podem acabar tampando a retina, que é quem recebe a luz e que promove esse reflexo de enxergar, né, o bebê. Aqui a gente tem bebês sempre menores de 32 semanas e menores que 1,5 kg, eles fazem o fundo de olho. Lembrar que esse exame é diferente do teste do reflexo vermelho, que todos os bebês fazem quando, logo depois que nasce, o médico vem e ele reflete uma luz qualquer, uma iluminação direta sobre ali o olho do bebê, e esse olho do bebê ele reflete uma coloração avermelhada, tá? Que tem que ser normal. E os exames de sangue, né, que são tipagem sanguínea, para saber
qual classe o bebê é, grupo ABO, se é positivo ou negativo, a doença metabólica óssea. Então, muitos desses bebês, eles têm problema de calcificação óssea mesmo, e às vezes tem que complementar com medicamentos. E as anemias, que muitos bebês também fazem, anemia, né? Muitos dos prematuros, e aí uma justificativa é o clampeamento precoce do cordão. Uma vez que a gente tem vários estudos hoje que falam que o clampeamento tardio, ele auxilia na redução da anemia, né? Quando esse bebê, ele já está ali com alguns dias de vida. Calendário vacinal. O calendário vacinal do prematuro, ele é diferente? Ele não é muito diferente, né? Eu quis trazer aqui esse calendário, ele é de 2020, 2021. E aí eu só quis trazer, eu quero falar para vocês duas coisas específicas. Normalmente as vacinas que são aplicadas em recém-nascidos, elas não são, os esquemas vacinais não são tão diferentes. Só que eles têm vacinas que são aplicadas não sei se dá para enxergar, que são aplicadas normalmente nos CRIs. Então, os CRIs, eles têm imunobiológicos especiais e normalmente são vacinas acelulares, então que elas costumam dar menos reação. Essa seria a diferenciação ali do bebê prematuro. Alguns esquemas, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas outra coisa que é totalmente diferente, que eu quero falar, é da vacina Palivizumab, que é a segunda vacina que está aqui. A gente tem a primeira vacina, que é a BCG, e a segunda vacina, a Palivizumab. A Palivizumab, ela é hoje feita em bebês que nascem com menos de 28 semanas, bebês que têm problemas respiratórios importantes, como broncodispasias, e bebês cardiopatas. Então, só esses bebês têm direito a receber essa vacina Palivizumab. E para que serve essa vacina? Ela serve justamente para reduzir as taxas de infecções respiratórias graves desses bebês depois que eles saem ali do hospital, né? Então, quando eles estão em casa com 6 meses, 1 ano, normalmente são bebês que têm maior propensão para ter doenças respiratórias mais graves, né? Uma vez que são bebês que ficam acoplados em respirador e recebendo oxigênio por muito tempo. Então, existe uma imaturidade pulmonar que se estende nesses bebês. Essa vacina ela é feita em 5 doses e normalmente começa sempre no hospital e acaba terminando ambulatorialmente, por meio da Secretaria de Saúde. Os esquemas podem começar em março, abril, dependendo do ano. Esse ano a gente teve que começou em março. Direitos e deveres da família. Bom, a gente mais uma vez tem a portaria 930, que ela fala pra gente que para novos estabelecimentos de saúde que contam com maternidade e que possuem o TIM e o SIM, é obrigatório ali no projeto arquitetônico dela um local para que haja permanência das mães com os bebês internados na UTI e na UCIM, porque é um direito desses bebês terem acompanhante em tempo integral. E a gente tem que esses pais, eles estão lá para serem protagonistas dos cuidados dos recém-nascidos, então, para serem protagonistas ali do que vai acontecer com o seu bebê. Então, ali ele vai estar entendendo como é que o filho dele como é que ele vai agir com o seu bebê ali, como que ele vai agir em casa posteriormente. E o hospital ele tem esse dever de garantir uma atenção humanizada, multiprofissional e com foco nas necessidades do usuário. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz pra gente a mesma coisa, né, que a Lei 930, de forma que esses ambientes de UTIM e UCIM deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral dos pais ou responsável, no caso de internação.
E aí, esse hospital, da mesma forma, ele tem que contar com apoio psicológico, banco de leite, apoio à amamentação, direito de escolha ao tipo de parto que a mãe quer, dentre outros. Aqui a gente tem que esse livro, Código do Trabalho, ele é um livro muito interessante. Ele traz pra gente todas aquelas referências de quanto tempo é a licença maternidade da mãe, quanto tempo é a licença maternidade do pai, como que pode ser estendida, como que a licença maternidade, como que o pai pode usar a licença maternidade da mãe, em quais casos que ele tem o direito de usar. E a gente tem uma portaria conjunta aqui número 28, 19 de março de 2021, que ela foi um ganho para a gente da neonatologia, né? De maneira que a gente tem que hoje a licença maternidade dessas mães de bebês prematuros, ela foi estendida e não se conta mais o tempo que o bebê está internado no hospital. Então, se a mãe ela tem direito ali a 4 meses de licença maternidade, que o bebê dela ficou 2 meses internado no hospital, na verdade ela vai ter direito a 6 meses. Então, quando o bebê nasce, começa a se contar a licença maternidade, e aí a partir do momento que acaba a licença maternidade, a mãe recebe retroativo esses dias que ela ficou internada com o bebê no hospital. É muito recente isso e é um ganho pra gente. As consultas de acompanhamento no pós-alta, né? Então tá, o bebê passou ali vários dias, semanas ou meses na UTIM, ele foi embora para casa. Esse bebê ele tem que continuar sendo acompanhado. Normalmente ele é acompanhado nesse mesmo serviço onde ele ficou internado, através de serviços de follow-up. Então, o que acontece, que a gente tem hoje, é que esse desenvolvimento de tecnologia favoreceu que muitos desses bebês prematuros eles tivessem sobrevida, eles têm sobrevida e eles saem da UTI. O problema é que quando eles vão para casa, eles apresentam muitas morbidades, porque em casa eles não têm o acompanhamento da fisioterapia, da fonoaudiologia, da enfermagem, da terapeuta ocupacional tão intenso como ele tinha ali no ambiente da UTI. Então acaba que essas crianças desenvolvem um déficit de crescimento e atraso no desenvolvimento. Isso não tem reduzido de forma tão significativa como reduziu o número de bebês que iam a óbito antigamente. Como estão os dados no Brasil? Aqui os dados ainda estão muito escassos. Então é necessário a gente conhecer esse perfil dos recém-nascidos que sobrevivem ao UTI e estabelecer um planejamento e uma intervenção precoce para esses bebês, garantindo um acompanhamento muito mais de perto e o acompanhamento da saúde terciária junto com a primária ali, para que todos possam atender e garantir que esse bebê que sobreviveu ele tenha condições melhores de vida quando ele estiver ali na idade pré-escolar, 5, 6 anos. Nesse serviço de follow-up, normalmente a gente faz, né, esses gráficos de acompanhamento do crescimento, como de um bebê termo, normal, só que a gente faz de bebês prematuros, como que a gente preenche essa linha aqui no cartão de vacina? De bebês prematuros, a gente sempre preenche com a idade gestacional calculada dele. É comum que esses pontos eles sempre fiquem bem embaixo dessa curva. E é onde vem da curva normal, eu digo da curva inferior mesmo, né, da vermelha de baixo. Como é que a gente faz o acompanhamento desse crescimento? Sempre seguindo o ponto anterior e ver se essa curva ela não vai entrar dentro das curvas de normalidade, mas se ela está seguindo o mesmo parâmetro das curvas superiores, tá? Mais adequado ainda seria fazer o quê? Uma correlação, né? E fazer as duas curvas, entre qual deveria ser o crescimento do bebê em sua idade cronológica e na sua idade gestacional calculada. O aleitamento materno. Eu acabei colocando um artigo de revisão aqui, esse artigo é de 2012, e ele traz pra gente um relato, assim, de como é uma mãe ter um bebê na UTI neonatal, né? Normalmente é uma fase muito desgastante, muito estressante para a mãe. E é uma fase em que muitas vezes o bebê ele não suga ali no começo e a mãe ela tem que continuar tirando esse leite, ela tem que continuar produzindo, ela tem que continuar mantendo um vínculo com esse bebê.
Isso promove na equipe e tem que desdobrar na equipe uma participação muito grande, um vínculo muito grande com essa mãe. E aí, porque esse próprio afastamento da mãe pode implicar na alimentação de leite artificial e, consequentemente, uma menor produção de leite para ela. Então, a gente enfrenta vários problemas com o aleitamento materno na UTI, e isso é um caso em que requer muito da equipe para que seja algo que se mantenha. E por fim, aquelas dúvidas, né? Aquelas perguntas que todo mundo faz. Mas ele é tão pequenininho, ele sobrevive, ele vai ter problema? A resposta a gente dá para os pais, né? Quando os bebês entram lá, a primeira pergunta deles é: quando é que o meu bebê vai embora? E a gente fala: tudo relativo, tudo depende dele, tudo depende de vocês, tudo depende do caminho que ele vai traçar aqui. Então, essas complicações, elas podem existir, elas podem não existir. O que é relatado aqui pela literatura é o que é mais comum, né? Então, normalmente, prematuros com 23 a 25 semanas, a maior parte pode desenvolver deficiências graves, como paralisia cerebral, cegueira ou surdez. Bebês com 26 a 27 semanas, alguns podem desenvolver deficiências moderadas, como dificuldade visual, falta de controle motor, asma crônica e dificuldade em aprender. Aqueles que nascem com 29 a 31 semanas, a maioria se desenvolve sem problema nenhum, mas alguns podem apresentar formas leves de paralisia cerebral e problemas visuais. E bebês que nascem com 34 a 36 semanas desenvolvem de forma muito semelhante àqueles bebês a termo, mas eles têm maior chance de apresentar problemas no desenvolvimento e aprendizagem. Então, o que caracteriza aqui mais uma vez é que normalmente esses bebês eles vão ter problema lá na frente. Então, justamente relacionado com desenvolvimento motor, desenvolvimento neuropsíquico e um desenvolvimento que necessita de estimulação em casa. O Novembro Roxo ele fecha pra gente o que seria a comemoração que a gente faz, né, todos os meses de novembro, que é o mês da prematuridade. Ele surgiu em 2009, hoje ele é comemorado em mais de 50 países e é um trabalho de formiguinha, né, que a gente faz. No Brasil a gente tem cerca de 12% dos nascimentos ocorre antes dos bebês completarem 37 semanas, o que dá pra gente normalmente em torno de 1.000 bebês prematuros por dia. Todos, sendo que muitos desses partos poderiam ser evitados por ações intersetoriais da saúde, né? Justamente ali com uma assistência primária, secundária e terciária atreladas. Aqui são algumas das. Esse é um pouquinho do que a gente queria expor com o nosso trabalho, né? Apresentando um pouquinho do que é esse universo do prematuro para vocês. Eu espero que esse trabalho tenha contribuído um pouquinho para a formação de vocês, tenha atendido um pouquinho das expectativas. E quero agradecer mais uma vez às fontes patrocinadoras, ao COFEM, ao COREM, ao PPGENF, ao Hospital Universitário das Clínicas, ao Departamento de Enfermagem, à CAPES. E nós agradecemos imensamente a atenção. Qualquer dúvida podem mandar um e-mail aqui. E se você gostou da aula, deixe um joinha aí embaixo. Obrigada. Boa tarde.